Seja bem-vindo à 144ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede para calcular o limite da raiz quadrada de x mais a raiz quadrada de x menos a raiz quadrada de x menos 1 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um breve recado. Se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code. Além disso, se este vídeo lhe for útil, deixe aí o seu like e caso você tenha alguma dúvida, escreva nos comentários. Agora, antes de começar a resolver este exercício, vai aqui um breve comercial para você. Por favor, assista! Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial. Bom, primeiro passo, observe. Se eu substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo, eu terei uma indeterminação. Por quê? Porque eu terei infinito menos infinito. Isso é indeterminado. Se eu substituir aqui no x, ó, vai ficar o quê? Raiz quadrada do infinito mais a raiz quadrada do infinito menos raiz quadrada do infinito menos 1. Infinito menos 1, infinito. Raiz quadrada do infinito é infinito. Aí vai ficar o quê? Esse sinal negativo vai alterar o valor do infinito, então vai ficar menos infinito à direita. À esquerda aqui eu teria o quê? Infinito mais raiz quadrada de infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito, mais infinito é infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito, infinito menos infinito, isso é indeterminado. Então, para sair da indeterminação, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever este limite na forma de uma fração e irei racionalizar o numerador dessa fração. Aplicando a distributiva, eu ficarei com isso aqui. Por quê? Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vai dar o quê? Este valor elevado ao quadrado. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1 vai dar o quê? Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1. Menos raiz quadrada de x menos 1 vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vai dar o quê? Vai dar menos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1. Menos raiz quadrada de x menos 1 vezes mais raiz quadrada de x menos 1 vai dar menos raiz quadrada de x menos 1 elevado ao quadrado. No denominador, 1 vezes este valor vai dar o próprio valor. Então, terei isso tudo no limite de x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa. Raiz quadrada elevado ao quadrado vai dar o quê? O valor que eu tenho dentro da raiz quadrada. Qual é o valor que eu tenho dentro da raiz quadrada? X mais raiz quadrada de x. Então, eu ficarei com x mais raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1 menos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x menos 1 vai dar o quê? Zero. Raiz quadrada de x menos 1 elevado ao quadrado dá x menos 1. Só que eu tenho um sinal negativo aqui, que eu tenho que lembrar dele. Então, o que eu faço com ele? Aplica a distributiva. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. X menos x, zero. Então, eu vou ficar com 0 mais raiz quadrada de x mais x menos x mais 1. Vai dar o quê? Raiz quadrada de x mais 0 mais 1. Por quê? X menos x, 0. 0 mais raiz quadrada de x mais 1. Raiz quadrada de x mais 1. Logo, limite da raiz quadrada de x mais 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x mais raiz quadrada de x menos 1 quando x tende ao mais infinito. Agora observe, chegando neste ponto, eu ainda estou em uma indeterminação. Se eu substituir na variável x o valor qual o limite dela está tendendo, que é o mais infinito, eu ainda teria uma indeterminação. Por quê? Porque eu teria aqui no numerador dessa fração raiz quadrada do infinito mais 1, isso vai dar o quê? Infinito. Dividido pelo quê? Eu vou ter o quê? Infinito menos 1 é infinito. Raiz quadrada de infinito, infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito. Mais infinito, infinito. Raiz quadrada, infinito. Então, eu terei infinito mais infinito. Isso é o quê? Indeterminado.
Então, para sair dessa indeterminação, eu preciso eliminar o fator que está causando esta indeterminação. Agora, qual é este fator? Bom, ao olhar aqui para o numerador da fração, eu observo que este fator é este aqui, ó. É a raiz quadrada de x. Por quê? Porque é simples, ó. Quando você estiver resolvendo exercícios que envolvem limite ao infinito, que tem uma indeterminação, você deve tentar obter no numerador uma constante. O que isso quer dizer? Simples, ó. Se eu tivesse aqui, ó, 1 no numerador e o denominador fosse o mesmo que se encontra aqui, que é x mais raiz quadrada de x mais x menos 1, eu já teria essa indeterminação. Por quê? Ao substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu teria 1 sobre o mais infinito. Isso é igual a zero. Então eu já teria o quê? Resolvido o exercício. Então este fator é o que está me atrapalhando. Porque ter o infinito como valor final no denominador da fração não é problema. Agora, para eliminar a indeterminação, eu preciso o quê? Retirar o infinito do numerador. O infinito ele tem que estar em um lugar só. Ou ele tem que estar, ou ele é aceitável, né? Ou é aceitável que ele esteja no denominador da fração ou no numerador. Por quê? Observe o seguinte, ó. Se eu tivesse aqui, ó, no numerador aqui, raiz quadrada de x. Opa. Mas no denominador eu tivesse aqui uma constante, como por exemplo 3, isso não seria problema, porque ao substituir na variável ao qual o limite dela está tendendo, eu teria o quê? Raiz quadrada do infinito sobre 3, isso aqui é igual ao quê? A infinito. Infinito dividido por uma constante é o quê? É infinito. Então isso não seria problema. Agora, ter o infinito em ambos em ambos, né? Tanto no numerador quanto no denominador, isso é um problema. Então eu preciso retirar o infinito de um desses locais. E o local mais fácil para remover a indeterminação é o quê? É o numerador dessa fração. Por quê? Porque aqui eu só tenho uma variável. Eu só tenho aqui raiz quadrada de x. Se eu remover essa raiz quadrada de x aqui, eu saio da indeterminação. Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Vou reescrever os valores que eu tenho aqui na função que se encontra no numerador dessa fração na forma deste produto. Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x, raiz quadrada de x, mais raiz quadrada de x, vezes 1 sobre raiz quadrada de x. Por quê? Porque a raiz quadrada de x aqui é o meu problema. Então ela vai virar a referência para reescrever o limite no numerador desta fração. E no denominador, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar x. Então eu teria o quê? Raiz quadrada de x vezes x sobre x, mais x vezes raiz quadrada de x sobre x, mais x vezes x sobre x menos x vezes 1 sobre x. Por quê? Porque isso vai me permitir também extrair daqui raiz quadrada de x. Desta forma, observe, qual é o fator comum no numerador? Raiz quadrada de x. Então, eu vou ter limite da raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x, mais 1 sobre raiz quadrada de x. Qual é o fator comum dentro deste radical aqui que se encontra no denominador? É x. E aqui também é x. Então terei raiz quadrada de x vezes x sobre x mais raiz quadrada de x sobre x mais a raiz quadrada de x vezes x sobre x menos 1 sobre x. Cheguei neste ponto aqui, ó, dentro do limite de x que tende ao mais infinito, cheguei neste ponto, aplica essa propriedade de produto dentro de um radical que diz o quê? Quando eu tenho um produto dentro de um radical, isso vai ser igual ao quê? Ao radical de um dos valores do produto vezes o radical do outro valor do produto. Então tem o quê? Raiz quadrada de x vezes x sobre x mais raiz quadrada de x sobre x vai ser igual ao quê? A raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x sobre x mais raiz quadrada de x sobre x. Aqui onde eu tenho raiz quadrada de x vezes x sobre x menos 1 sobre x, vai ficar o quê? Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada
de x sobre x menos 1 sobre x. Agora, raiz quadrada de x é um fator comum aqui no denominador. Então, eu posso isolar este fator comum. Então, eu terei raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x sobre x, mais raiz quadrada de x sobre x, mais raiz quadrada de x sobre x menos 1 sobre x. Ah, mas aqui está 1 e aqui também. E aqui também. Sim, eu já estou simplificando. Por quê? X sobre x é 1. X sobre x, 1. Raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x, 1. Então, simplificando, eu já tenho o quê? Limite da raiz quadrada de x vezes 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x sobre raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de x sobre x mais raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x. Próxima etapa, vou aplicar esta outra propriedade que envolve radical, que envolve potência, que diz o quê? Quando eu tenho um valor, uma base dentro de um radical, isso é igual ao quê? A essa base elevada ao seu expoente sobre o valor do radical. Então, não tem aqui, ó, raiz quadrada de x, esse x está elevado a 1. Se eu aplico a propriedade, isso é o mesmo que x elevado a meio. A mesma coisa aqui, ó, e o expoente desse x aqui é 1. O expoente aqui desse x aqui também é 1. Ele está dentro da raiz quadrada. Se eu aplico a propriedade, eu vou ficar com x elevado a meio. Cheguei neste ponto, aplico esta outra propriedade que envolve o quê? Divisão quando se tem bases iguais. Propriedade de potência. Quando eu tenho duas bases iguais em uma divisão, eu preservo a base e subtraio os expoentes. Essa é uma propriedade operatória com potências. Então, aplicando a propriedade, eu teria o quê? Que onde eu tenho aqui, ó, x elevado a meio, x elevado a meio, eu vou preservar a base, subtrair os expoentes. Então, vou ficar com x elevado a meio menos meio. Isso vai dar o quê? X elevado a zero. Aqui onde eu tenho x elevado a meio e aqui onde eu tenho x elevado a 1, dividindo x elevado a 1, dividindo não, né? Sendo dividido por x elevado a 1, eu vou o quê? Preservar a base, subtrair o expoente. Então, vou ficar com x elevado a meio menos 1, isso é igual ao quê? A menos meio, logo x elevado a menos meio. Cheguei neste ponto, eu tenho aqui um valor qualquer elevado a zero, é 1. Lembre-se dessa propriedade de potência. Se você tem um valor qualquer elevado a zero, este valor é 1. Aqui eu tenho o quê? X elevado a menos meio. Para este valor, vou aplicar a propriedade operatória de potência, que diz o quê? Quando eu tenho uma base elevada a um expoente negativo, isso é igual a 1 sobre a base elevado ao valor do expoente positivo. Logo, onde eu tenho x elevado a menos meio, eu vou ficar com 1 sobre x elevado a meio. Cheguei neste ponto, aplico novamente essa propriedade aqui, só que agora eu inverto. Para o quê? Para x elevado a meio. Eu não tenho que a raiz, uma base, dentro de uma raiz vai ser igual a base elevada ao seu expoente sobre o expoente da raiz. Se eu faço o caminho inverso, eu tenho o quê? A raiz e dentro dela a base elevada ao seu expoente. Então, aqui para o x elevado a meio, eu vou ter o quê? Raiz quadrada de x elevado a 1. Isso é igual ao quê? Raiz quadrada de x. Cheguei neste ponto, já saí da indeterminação. Aqui eu já poderia substituir na variável o valor que o limite dela está atendendo. E eu farei isso, mas antes de fazer isso, vou aplicar aqui outras propriedades, para que você fique mais claro aqui o que vai ser aplicado. Mas observe que aqui, ó, já saí da indeterminação. Este exercício já está praticamente resolvido. Então vamos lá. Eu tenho a propriedade operatória de limites que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Então, eu vou ficar com limite de 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x sobre limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Próximo passo, aplica a propriedade operatória da soma, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Então, eu tenho que o limite de 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x quando x tende ao mais infinito vai ser igual ao limite de 1 quando x tende ao mais infinito, mais o limite de 1 sobre raiz quadrada de x quando x tende ao mais infinito. E no denominador aqui, eu vou ter que o limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre raiz quadrada de x
quando x tende ao mais infinito, sendo que essa raiz aqui também está somada, né, sendo somada. A raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x vai ficar igual ao quê? Ao limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de x, quando x tende ao mais infinito, mais o limite da raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Cheguei neste ponto, lembro que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite de 1, quando x tende ao mais infinito, é 1. Próximo passo. Lembro que o limite de uma raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite da função. Então, eu tenho que o limite da raiz quadrada de 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual ao quê? A raiz quadrada é do limite de 1 mais 1 sobre a raiz quadrada de x, quando x tende ao mais infinito. E o limite da raiz quadrada de 1 menos 1 sobre x, quando x tende ao mais infinito, vai ser igual a raiz quadrada do limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende ao mais infinito. Chega neste ponto, aplica a propriedade da soma e da diferença. Que diz o quê? O limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. O limite de uma diferença é igual à diferença dos limites das parcelas. Então, ó, onde eu tenho a diferença, eu vou ficar com isso aqui. Próxima etapa. Substitua nos valores das variáveis o valor que o limite dela está atendendo. Ou seja, vou substituir nas variáveis os valores quais os limites delas estão tendendo. Que é o quê? O mais infinito. Então, eu teria o quê? 1 mais 1 sobre a raiz do mais infinito sobre a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre a raiz quadrada do mais infinito mais a raiz quadrada de 1 menos 1 sobre o mais infinito. Porque aqui eu não tenho 1 sobre x, substituindo na variável, fiquei com 1 sobre o mais infinito. Tem um sinal negativo, lembra que tem uma diferença aqui. Um valor real dividido pelo infinito positivo é igual a quê? A zero. Se fosse dividido pelo infinito negativo, também seria zero. Preserva aqui, ó, o sinal da diferença, que é o sinal da operação que está ocorrendo. 1 menos 0, 1. Logo, raiz quadrada de 1, que é igual a quê? A 1. Raiz quadrada do infinito, infinito. 1 dividido pelo infinito, 0. 1 mais 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. 1 sobre a raiz quadrada de infinito. Raiz quadrada do infinito é infinito. 1 dividido pelo infinito é 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. Então, logo eu tenho que o resultado deste limite é meio. Agora, observe. Seria necessário fazer todos esses outros passos aqui que eu fiz, aplicando as propriedades aqui e tal. Não. Eu poderia chegar aqui, ó, e já substituir na variável. E o resultado seria o mesmo. Observe que aqui eu detalho as etapas, eu vou um pouco além para que você absorva certos conceitos. Por exemplo, você absorva que o limite de uma função constante é a própria constante e você consiga só de bater o olho identificar. Por exemplo, ó, voltando aqui para essa configuração, eu tenho aqui uma constante. Aqui eu tenho uma constante, aqui eu tenho uma constante. O limite de uma função constante é a própria constante. Aqui eu tenho uma constante sobre a variável que está dentro da raiz quadrada. Só que o limite dela tende ao infinito. Então eu sei que esse valor aqui, ó, só de bater o olho, ele vai zerar. A mesma coisa aqui, ó, esse valor vai zerar. Então eu ficar com 1 menos 0, 1 mais 0. Aqui também, ó, 1 dividido pela raiz quadrada de x. Se eu substituir aqui, eu vou zerar este valor. Então ficar o quê? Com 1 mais 0. Então, só de bater o olho, você já vai identificar. Então, detalhe aqui as etapas para que você absorva, né, esses conceitos, perceba as operações que são envolvidas, perceba a álgebra envolvida, porque quando você está resolvendo exercícios complexos, como este aqui, você tem que alterar a configuração do limite para sair da indeterminação, para assim conseguir obter o seu resultado. Bom, eu encerro por aqui. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Caso tenha gostado, não esqueça de deixar o seu like. Caso tenha estado alguma dúvida, escreva nos comentários. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.